Graça e paz a todos os queridos irmãos e irmãs. Eu sou Kemuel Andrade, vosso servo no Senhor, e hoje eu tive a honra, o privilégio de poder trazer uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas, para os dias que se seguem, e com o intuito de poder compartilhar com você que não pode estar em nossa reunião, em nosso culto, com o intuito de você poder receber essa palavra. Eu quero trazer ela aqui em um formato abreviado, em um formato resumido, para que você também possa desfrutar um pouco daquilo e ser despertado para aquilo que o Senhor nos despertou nessa noite. E o tema que nós tivemos como tema da mensagem hoje diz o seguinte: Deus aprovava o que Noé fazia. A Bíblia NTHL, a nova tradução linguagem de hoje, no capítulo 6, verso 8, diz assim: Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. O tema da nossa mensagem é exatamente esse: Deus aprovava o que Noé fazia. Então nós temos aqui nessa história um pano de fundo histórico fantástico, todo um contexto assim que você fica maravilhado quão rico e quão preciosa é a palavra de Deus em nos contar essa história do dilúvio. Então a Bíblia começa narrando que Deus olha para a face da terra e vê que o homem está simplesmente perdido, né? Há uma depravação total, principalmente uma depravação moral, e essa depravação entristece Deus, e Deus olha para a terra e encontra no meio de todo esse cenário um homem que se achava justo, que se achava íntegro, e esse homem é Noé. Então Deus designa esse homem a construir um barco, uma grande arca. E Noé assim faz. E Noé começa a construir esse grande barco. E ele vai obedecendo a Deus com todos os seus cuidados, que Deus vai passando as instruções, o tamanho da arca, os animais que ele ia estar com ele na arca. Então, ali no capítulo 7 a gente vê que Deus manda Noé entrar para a arca, e a Bíblia é muito clara que o dilúvio existiu. A história do dilúvio não é apenas narrada dentro do contexto da Bíblia. Outros textos afirmam a existência de um dilúvio sobre a face da terra. Então sim, o mundo, certa feita, passou pelo dilúvio. E Noé vai para dentro da arca e salva ele e a sua família, bem como todos os animais. E a Bíblia é muito rica em nos contar também que o dilúvio termina. O dilúvio cessa depois de 40 dias e 40 noites chovendo. A Bíblia fala que as águas do abismo romperam e as águas dos céus desceram. E a arca estava ali, e também navegando sobre o dilúvio, e também que acima de 15 côvados do pico mais alto de terra, as águas pairaram sobre isso. Então Noé, percebendo que as águas já estavam se minguando, solta uma pomba, primeiramente um corvo, depois uma pomba, ela vai e volta, até que ela volta com um galinho de oliveira no bico, depois, a posteriori, solta de novo e a pomba assim já não retorna. Então Noé sai da arca. Noé saiu da arca e a primeira atitude dele foi de fazer um culto a Deus, oferecer sacrifício, e ali Deus também estabelece uma aliança que jamais voltaria a destruir a raça humana, o homem, por causa da sua corrupção, do seu pecado, e estabelece essa aliança deixando um sinal. Que sinal que é esse? Um lindo arco nos céus, um arco colorido, que é o sinal de Deus. E temos então o início do capítulo 9, onde Deus narra isso, e o final do capítulo 9 é triste, porque conta a escorregada que Noé deu em amaldiçoar o seu neto, Canaã,
E o fato é que a história termina deixando muito claro que Noé teve uma vida longa, Noé cumpriu seu propósito e que Noé, sim, foi um personagem de destaque dentro da Bíblia e no seu tempo. Mas para o que essa história nos desperta? O que vamos fazer com essa história no nível prático? 3 verbos vão nortear a nossa resposta para essa pergunta, que é obedecer, desprender e partir. Então, primeiramente, Noé obedeceu a Deus. Capítulo 6, verso 22 nos conta que Deus falava e Noé obedecia, ou seja, Noé fez tudo conforme Deus tinha ordenado. É incrível notar que Noé simplesmente executava, não se tratava de um diálogo onde Deus falava e Noé respondia, ou Noé perguntava e Deus respondia, não. Deus ia falando e Noé apenas ia obedecendo. E só quem tem um coração disposto até mesmo para enfrentar a sua sociedade que estava ali em volta, que nunca tinha visto um grande barco, uma grande navegação, não se tinha marinha, nem tecnologias, e Noé ali fiel construindo o barco. Então nós vemos que Noé sim estava ali obedecendo a Deus. O segundo verbo que norteia a nossa resposta é o verbo desprender. Noé desprendeu-se da arca. Capítulo 8, verso 18 nos conta que Noé saiu da arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Ou seja, Noé saiu da arca e deixou a história dele com a arca para trás. Noé não ficou questionando Deus. Deus, foram muitos anos me dedicando a essa arca e agora simplesmente saio dela, ela não serve para nada. Não, Noé saiu da arca e ao mesmo momento que saiu da arca, desprendeu-se dela. Não ficou cultuando a arca. Muito pelo contrário, Noé foi cultuar a Deus. Noé não estava preso à sua arca, a todo o trabalho que ele investiu na arca, mas ele estava apegado a Deus. Deus era importante para Noé, e não as obras de suas mãos, que era a arca. Então Noé nos deixa essa lição de desprendimento. Noé não virou para Deus e disse, Deus, agora eu quero minha indenização. Não, muito pelo contrário, Noé foi oferecer um culto novo, estabelecer um novo momento de adoração a Deus. E o terceiro verbo é partir. Noé partiu para o novo. E é lindo de ver como Noé parte para o novo nessa história o tempo todo. Noé tinha uma primeira atividade, que a Bíblia não nos deixa claro qual atividade que era. Então Deus ordena ele construir um barco, ele constrói esse barco. Depois de construído esse barco, ele parte para uma atividade nova, que é agora ser o capitão de navegação, o exímio capitão de navegação. O dilúvio passa, Noé recebe a ordem de Deus que um dia Deus tinha dado a Adão, ou seja, ele passa a ter o emprego que Adão tinha. Crescei-vos, multiplicai-vos, dominai sobre os animais, cultivai a terra. Então Noé tem o emprego que Adão tinha. E por fim Noé passa ainda a ter uma nova atividade, que é a atividade de viticultor. A Bíblia conta ali no capítulo 9, verso 20, que Noé era agricultor e foi o primeiro a plantar uma vinha. Então Noé o tempo todo está partindo para o novo. Ele não ficava na mesma coisa sempre. E que essas 3 atitudes possam fazer parte do nosso dia a dia, para que neste tempo possamos viver de maneira aprovada, assim como Noé viveu em seu tempo. Um forte abraço, um beijo no coração. O meu desejo é que essa palavra abençoe muito a sua vida. Que o Senhor seja contigo hoje e sempre.